Olá, amigos amantes do futebol. A histórica final da Copa Libertadores de 2020 terminou com a vitória do Palmeiras sobre o Santos por 1-0 no estádio do Maracanã. Dessa maneira, o Verdão volta a dar a volta olímpica no torneio continental 22 anos após a sua última conquista. Bom, o estádio do Maracanã foi o palco da inédita final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Santos, uma decisão que ficou marcada pelo enorme equilíbrio entre as duas equipes. Aliás, esse equilíbrio já era realmente esperado, tendo em vista a campanha realizada por ambos ao longo da temporada aí na Copa Libertadores da América. A começar porque as duas equipes foram donas das melhores campanhas da fase de grupos da competição. Tanto o Palmeiras quanto o Santos encerraram a fase de grupos com 16 pontos. Porém, o Palmeiras superou o Santos em função do saldo de gols, dos critérios de desempate. Aí o Palmeiras acabou superando o Santos, então o Palmeiras teve a melhor campanha, porém ambos somaram os mesmos 16 pontos naquele estágio do torneio. Além disso, os dois rivais paulistas também trocaram de treinadores ao longo da temporada. O Palmeiras iniciou o ano de 2020 com Vanderlei Luxemburgo no comando técnico da equipe, enquanto o Santos iniciou a temporada com Gesualdo Ferreira comandando a equipe. Posteriormente eles caíram, foram demitidos e em seus respectivos lugares entraram Abel Ferreira e Cuca. E não para por aí. Palmeiras e Santos tiveram de superar dois gigantes do futebol sul-americano nas semifinais da competição. River Plate e Boca Juniors foram eliminados pelos times brasileiros, lembrando que River e Boca eram considerados os grandes favoritos a chegar na decisão por grande parte da mídia brasileira e sul-americana. Bom, mas o que todos nós não imaginávamos era que Palmeiras e Santos fossem realizar uma partida tão ruim no estádio do Maracanã, uma decisão medonha realizada entre as duas equipes. O que vimos dentro de campo foram duas equipes para lá de cautelosas, equipes que não se arriscaram ao longo da partida, preferiram não ceder campo ao adversário, não ceder espaço para a criação de jogadas dos adversários, um jogo de muita marcação, muita ligação direta. Isso ficou explícito para quem assistiu o jogo. Duas propostas de jogo muito pobres ali, elaboradas pelos seus treinadores, que acabou amarrando totalmente o jogo, e os dois jogaram por um detalhe ali, por uma bola, e foi exatamente isso que aconteceu no final das contas. Mas quem assistiu a partida realmente fica com a sensação de que foi uma das piores finais de Copa Libertadores da história, se não foi a pior, porque foi realmente muito fraco o jogo realizado entre Palmeiras e Santos no estádio do Maracanã. A propósito, eu preparei aí um pequeno demonstrativo para que você acompanhe um pouco mais do que foi a partida entre Palmeiras e Santos em termos de números, dados colhidos aí no site SofaScore, um site que eu costumo utilizar aí para coletar dados e informações das partidas. Então tá aí na tela, se você for ver posse de bola, o Santos foi superior durante a partida, 59% do Santos contra 41% do Palmeiras. Finalizações, para se ter uma ideia, o Palmeiras finalizou 8 vezes ao longo da partida e apenas uma vez em direção ao gol. Isso mesmo, a única finalização do Palmeiras ao longo da partida foi o gol marcado pelo Breno Lopes. E enquanto o Santos finalizou 6 vezes ao longo da partida e apenas 2 em direção à meta do goleiro Everton. Passes trocados durante a partida foram 264 do Palmeiras contra 374 do Santos. Desarmes, 16 para o Palmeiras, 14 para o Santos. Impedimentos, 1 para a equipe do Palmeiras, nenhum para o Santos, ou seja, um impedimento ao longo dos 90 minutos da decisão, muito pouco. Escanteios, 6 para o Palmeiras e 4 para o Santos, e o detalhe que mais chama a atenção nos dados da partida foram bolas longas, lançamentos aí ao longo da partida. Foram 61 lançamentos do Palmeiras contra 49 do Santos, o que significa que tivemos aí um montante de 110 bolas longas na decisão no estádio do Maracanã. Ou seja, através desses números fica mais do que evidente que Palmeiras e Santos realizaram uma partida bastante abaixo das expectativas. Os principais jogadores de cada uma das equipes aí também decepcionaram dentro de campo. Um bom exemplo disso é a dupla Soteldo e Marinho, por parte do Santos. Aí eles acabaram não brilhando na decisão, não tiveram aquele talento individual, não chamaram a responsabilidade durante a partida.
foram praticamente nulos aí ao longo do jogo. O mesmo ocorreu do lado do Palmeiras, com o Rony, que foi o cara que deu assistência para que o Breno Lopes marcasse o gol, também não jogou bem durante a partida, deu essa assistência que resultou no gol, ok, mas se a gente pegar como parâmetro todo o jogo, ele também decepcionou. O Luiz Adriano não jogou bem, enfim, ambos jogaram muito mal, mas o torcedor palmeirense não tem nada a ver com isso, tem sim que comemorar o título, é óbvio. 22 anos depois o Palmeiras volta a dar a volta olímpica aí na Copa Libertadores, conquista o bicampeonato, já igualando o número de conquistas em relação a Internacional, Cruzeiro e Flamengo, né, deixando para trás as equipes do Atlético Mineiro, do Corinthians e do Vasco, que somam apenas uma conquista de Copa Libertadores. Então o torcedor palmeirense tem sim que comemorar, festejar, é o momento dele, mas nós aqui como críticos temos que expor o que realmente aconteceu durante a partida. O Palmeiras não jogou bem, o jogo teve emoção para valer mesmo apenas nos acréscimos da partida, após ali os 90 minutos, o árbitro deu 8 minutos de acréscimo e ali sim o jogo pegou fogo depois que o Cuca tentou pegar uma bola ali que saiu de campo para repor a bola em jogo, mas tentando amarrar a partida, né, segurar um pouco ali a bola, e aí o Marcos Rocha chega por trás dele, derruba o Cuca, cria-se uma confusão ali à beira de campo, o Cuca acaba sendo expulso e no final das contas essa atitude do Cuca acabou prejudicando o Santos, que desconcentrou-se ali nos minutos finais da partida. O Santos perdeu a atenção e acabou sofrendo o gol, que caiu como uma ducha de água fria realmente, sobretudo porque o gol marcado pelo Breno Lopes acabou saindo aos 54 minutos do segundo tempo. Portanto, fica claro aí que o jogo teve emoção apenas nos seus acréscimos, isto é, muito pouco para uma decisão de Copa Libertadores. Bom, e para finalizar, é importante salientar que o Palmeiras, campeão da Copa Libertadores de 2020, termina a competição com a terceira melhor campanha da história de um clube na Copa Libertadores, desde a criação do torneio em 1960. O Palmeiras encerra a competição obtendo 82,1% de aproveitamento muito alto, ficando atrás apenas do Cruzeiro de 1976 e o Santos de 1963. Mas vale ressaltar que a caminhada do Palmeiras na Copa Libertadores de 2020 não foi difícil, né? O time enfrentou fracos adversários até chegar às semifinais do torneio. Na fase de grupos ele precisou superar equipes bastante limitadas tecnicamente, como são os casos do Tigres da Argentina, time que disputa a segunda divisão do Campeonato Argentino, o Bolívar e o Guarani do Paraguai. Nas oitavas de final o time passou pelo Delfim do Equador, depois nas quartas de finais pelo Libertad do Paraguai, e aí sim, nas semifinais precisou superar o poderoso River Plate, considerado aí o grande favorito ao título continental, e por último o Santos na decisão no estádio do Maracanã. Desse modo, o Palmeiras acabou enfrentando apenas dois grandes adversários durante toda a sua caminhada na Copa Libertadores de 2020, o que também não tira os méritos do título do Verdão, muito pelo contrário. O Palmeiras fez por merecer, superou todos os oponentes que apareceram pela frente, teve competência para isso e no final das contas fica aí com o título da competição, o bicampeonato, e garante assim uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores e também no Mundial de Clubes. O Palmeiras estreará no Mundial de Clubes já no próximo dia 7, vai ficar com o calendário bastante apertado, né? Já que estamos aí na reta final do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ainda tem a decisão da Copa do Brasil diante do Grêmio pela frente ainda, para encerrar a temporada de 2020, e então o Palmeiras vai ter que fazer alguma mágica aí para poder disputar todas essas competições, mas até lá a torcida palmeirense terá uma semana para festejar e muito o título do bicampeonato da Copa Libertadores e soltar o grito de campeão que estava entalado em sua garganta há 22 anos. Parabéns, Palmeiras, bicampeão da Copa Libertadores. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima, tchau, tchau!